Capítulo 1. Naquela manhã abafada do Rio de Janeiro, tão carregada de presságios quanto as nuvens escuras que se acumulavam sobre os telhados das casas da cidade silenciosa, o coração de uma família pulsava em compasso com o destino, pois no grande salão da Casa Vale, o ar parecia mais denso, como se a ausência do conselheiro se fizesse sentir não apenas nos móveis ou nos retratos empoeirados, mas no íntimo de cada alma presente. Dona Úrsula, peço-lhe por caridade e pelo amor que um dia teve por seu irmão, que respire fundo e receba essa leitura com o espírito da conciliação, pois todos sabemos que o conselheiro, homem de palavra firme e consciência elevada, nunca agiria movido por impulsos ou caprichos desmentidos. Conciliar? Conciliar o quê, padre? A lembrança que guardo de meu irmão é de um homem prudente, sim, mas também orgulhoso e reservado, e é capaz de esconder coisas que nem mesmo eu, irmã dele, fui digna de conhecer. E se nesse testamento houver surpresas, injustiça ou, Deus me livre, escândalos, então que se preparem todos para ver onde posso ir à defesa do nome desta família. Tia, por favor, esse não é o momento para rancores antigos ou suspeitos maliciosos. O que está prestes a ser lido é a vontade de um homem morto, e por mais que nos choque ou contrarie, é o nosso dever respeitá-lo. Eu, conselheiro Vale, em pleno uso de minhas faculdades mentais e ciente da aproximação de minha hora final, declaro, por esse documento assinado e registrado em cartório, que reconheço como minha filha legítima a jovem Helena, e que desejo que ela resida nesta casa, sobre o mesmo teto que meu filho Estácio, gozando de todos os direitos, cuidados, afeto e respeito que cabem a um membro legítimo desta família. Meu Deus! Uma filha? Ele teve uma filha ilegítima e nunca nos disse uma só palavra? Isso é um escândalo que envergonha a memória da família Vale. Dona Úrsula, por tudo que é mais sagrado, escute-me. O nascimento de uma criança não é sua culpa, nem pecado dela. É apenas consequência dos caminhos secretos que a vida traça. E a justiça cristã nos ensina que não devemos punir os filhos pelos erros, se é que podemos chamá-los assim. Tia, eu não sei o que pensar, nem o que sentir, mas eu sei o que devo fazer. Se Helena é, como diz o testamento, filha de nosso pai, então ela é minha irmã, e será tratada com a dignidade que isso exige, doa quem doer. Pois bem, que venha essa Helena e que o céu me dê forças para suportar essa afronta. E assim, diante do espanto de todos, a verdade se impôs, como um raio que parte a noite ao meio. Helena, a filha oculta do conselheiro, estava prestes a atravessar os portões da casa do vale, trazendo consigo não apenas lembranças esquecidas, mas um destino que ninguém poderia imaginar. Capítulo 2. E naquele fim de tarde dourado, entre a luz oblíqua do sol e o ranger discreto do portão da propriedade, desceu da modesta carruagem uma jovem de olhos atentos, porte nobre, sem ser arrogante, e uma serenidade que parecia conter em si memórias que o tempo ainda não ousara revelar. Boa tarde, sou Helena, filha do conselheiro, segundo o seu testamento, e estou aqui para cumprir a vontade dele, com humildade, respeito e esperança de que serei acolhido. Seja bem-vinda, Helena. Esta casa, que agora também é sua, a recebe como parte desta família, como parte da memória de meu pai, e talvez, como o tempo, como algo mais do que isso. Helena, entre. Espero sinceramente que seja preparada para compreender a grandeza do nome que agora carrega, e que saiba honrá-lo, com ações que mostrem sua verdadeira índole. Farei tudo o que estiver ao meu alcance, senhora, não para provar meu valor, mas para viver à altura da confiança que meu pai depositou em mim, mesmo sem me conhecer por inteiro. Minha filha, há uma luz nos seus olhos, que me faz crer que sua chegada aqui não é obra do acaso, mas um sopro de renovação sobre este lar que tanto precisa de paz. E assim, Helena entrou, não como uma estranha, nem como uma impostora, mas como quem traz no coração um segredo, e nos olhos uma promessa. E ainda que os dias que viriam fossem carregados de silêncio, dúvida e tensão,
Naquele momento, havia uma pequena esperança. Capítulo 3. O tempo, senhor de todas as verdades, começou a se encarregar de unir o que antes parecia improvável. Estácio, aos poucos, via na irmã recém-chegada não apenas a lembrança de um pai enigmático, mas algo a mais. Algo que nem a moral nem a lógica conseguiram calar. Helena, essas noites me fazem pensar demais. Eu não sei se é o perfume das flores, a serenidade da lua, ou apenas o modo como você fala, mas eu não tenho conseguido dormir em paz desde que você chegou. Estácio, não diga isso. Por tudo que é mais sagrado, não pronuncie palavras que nos levem por caminhos perigosos. Mas como calar esse sentimento, se ele me consome a cada gesto teu, a cada palavra tua, a cada sorriso que escondes quando baixo os olhos? Estácio, somos irmãos perante o mundo e, mesmo que o sangue não falhe, a memória de nosso pai grita entre nós. E naquela noite, onde o amor ousou brotar, sob o véu da tragédia, nasceu também a culpa, a dúvida e a angústia de um amor proibido. Capítulo 4. Enquanto a casa Vale adormecia, cercada por um silêncio quase respeitoso, Helena, envolta num manto escuro, caminhava entre as sombras. Seus passos, embora leves, carregavam o peso de um passado que ainda não ousava revelar. Ninguém me seguiu, ao menos espero. Não posso permitir que descubram. Não agora, não quando Estácio já desconfia, quando Dona Úrsula me observa, como se cada gesto meu revelasse um crime. E lá, numa casa modesta, na Rua dos Ourives, esperava-o um homem cuja presença era um eco do que Helena desejava enterrar, mais do que o destino insistia em manter vivo. Você veio, achei que dessa vez não voltaria. Contudo, o que está em jogo naquela casa não seria surpresa se me deixasse entregue à sorte. Sálvio, não diga isso. Eu lhe prometi, diante do leito de morte do conselheiro, que não o abandonaria. E minha palavra, ainda que o mundo me odeie, ainda que o coração se parta, será cumprida até o fim. Você não tem culpa de nada, Helena. Mas precisa entender. Se descobrirem essa ligação entre nós, não apenas sua honra está arruinada, mas toda a farsa que o conselheiro armou irá desmoronar, como o castelo de cartas. Não, não é uma farsa. Era uma proteção. Meu pai queria me salvar de um destino cruel. E você é parte disso. Eu jamais o deixaria sofrer sozinho. Capítulo 5. Estácio não dormia. Suas noites, outroras tranquilas, tornaram-se campos de batalha, onde pensamentos e suposições duelavam sem piedade. Cada gesto de Helena era agora analisado, medido, suspeitado. Por que ela sai sem dizer para onde vai? Por que suas mãos tremem ao falar do passado? Que segredos carrega essa mulher que se diz minha irmã? Helena, onde esteve até esta hora? Não tente negar. Falaram-me que saiu, que foi vista pelas ruas da cidade, sozinha como se não tivesse nome, nem casa, nem honra a zelar. Estácio, por tudo que ainda lhe resta de respeito por mim, não me interrogue como a um criminoso. Eu tenho minhas razões, meus deveres, mas eles não dizem a respeito a você. Não dizem respeito a mim? Então quer que eu veja ser de madrugada? Voltar com os olhos vermelhos e mãos frias? E me cale, quer que eu aceite a ideia de que a mulher que eu amo, perdoa-me, a mulher que deveria ser minha irmã, se envolve com um homem às escondidas? Estácio, não ouse insinuar. Eu jurei silêncio, e mesmo que você me odiasse, eu guardaria essa promessa, pois minha consciência é o que me resta. E ali, naquela troca dolorosa, o laço entre os dois se distorceu ainda mais. Envolto, agora não apenas pelo amor proibido, mas por um veneno pior, o ciúme, a dúvida e o medo. E ali, naquela troca dolorosa, o laço entre os dois se distorceu ainda mais. Envolto, agora não apenas pelo amor proibido, mas por um veneno pior, o ciúme, a dúvida e o medo. Enquanto a casa dormia, Padre Melchior, movido por um incômodo crescente, buscava nos papéis antigos do conselheiro algo que explicasse a inquietação que tomava conta da residência.
Cartas, bilhetes, anotações. Aqui está. Para Helena, caso eu morra antes de contar a verdade. Deus misericordioso, o que mais escondia este homem? Ao ler aquelas linhas, o velho padre percebeu que o segredo de Helena era muito maior do que qualquer um poderia supor. E Sálvio, o homem que, esquecido pela sociedade, era a peça-chave de uma história mais antiga e mais dolorosa. Helena, você não é apenas uma filha escondida. Você é o elo de uma promessa quebrada, de uma culpa antiga que seu pai tentou sepultar com silêncio, mas que agora ameaça ressurgir com força. Na manhã seguinte, Estácio, inquieto e desesperado por respostas, bate à porta de Melchior, exigindo a verdade. Padre, diga-me o que sabe. Eu não aguento mais esse inferno. Helena me enlouquece. Com sua bondade, com seu silêncio, com esse amor impossível. Calma, Estácio. Tudo será revelado no tempo certo. Mas prepare-se, pois a verdade, meu filho, nem sempre nos liberta. Capítulo 7. Na escuridão da cidade, onde os becos respiram segredos e os lampiões tremem com o vento do silêncio, Helena caminhava, mais uma vez, ao encontro do homem que o mundo não podia saber que ela conhecia. Achei que não viesse mais. Depois da última vez, depois daquele escândalo com o Estácio, pensei que tivesse escolhido o caminho mais fácil. Esquecer de mim. Sálvio, como posso esquecer de alguém que carrega não só a chave do meu passado, mas também a sombra que ainda paira sobre o meu futuro? Se eu fosse capaz de abandonar alguém que meu pai confiou a mim em segredo, então eu não seria digna nem do nome que ele me deu. Mas esse nome, essa casa, essa farsa, não vai te sufocar? Você vive em guerra com a verdade. Sabe que o conselheiro não é apenas seu pai, de criação, mas o homem que tentou consertar os erros do seu irmão. Meu pai, teu sangue é mais meu do que deles, Helena. Não, por favor, não diga mais. Se essa verdade se confirmar, então o que eu sou? Uma impostora entre os Vale? Uma órfã perdida entre os vivos? Você é a última esperança de 2 homens mortos e o tormento de 2 vivos. Capítulo 8. De volta à Casa Vale, o clima era de tensão disfarçada de rotina. Estácio e Helena mal se olhavam, mas quando olhavam, o mundo ao redor parecia desaparecer, engolido por um silêncio enlouquento, cheio de tudo que não podiam dizer. Por que você foge de mim, Helena? Eu sinto, eu vejo, cada vez que você cruza o salão com os olhos no chão, cada vez que sorri e logo desvia o rosto. Você me diz, com o silêncio, o que as palavras não ousam dizer. Estácio, se eu pudesse apagar uma só coisa da minha vida, não seria o passado, nem o segredo que carrego. Seria esse sentimento que cresceu entre nós sem pedir licença, esse amor impossível, que queima mais do que 1000 pecados. Se é amor, não pode ser pecado. O mundo pode gritar, podem nos julgar, mas se no fundo do coração sabemos que não há crime em amar, então o que há apenas coragem ou covardia, e eu escolho a coragem, Helena. Eu queria ter essa força, mas não posso, porque talvez quando souber de onde venho, quando souber o que me liga a Sálvio, você mesmo desejará esquecer que um dia me olhou assim. E nesse silêncio, mais do que em 1000 palavras, nasceu a certeza. O amor de ambos era verdadeiro, mas estava prestes a ser esmagado por algo maior que o próprio desejo. Capítulo 9. Padre Melchior, há dias consumido por remorso e temor, decidiu romper o silêncio. A verdade, que por tanto tempo guardara nos recessos de alma, agora lhe pesava mais que a batina. Helena, minha filha, eu não deveria estar aqui. Não assim, não desse modo. Mas a consciência não me deixa dormir. Há algo que preciso lhe dizer. Algo que muda tudo. Padre, por Deus, não fale se for para me destruir. Já não carrego dúvidas o suficiente? Sálvio não é apenas um homem que você ajuda por promessa.
Ele é o filho bastardo do irmão do conselheiro, seu primo, e talvez apenas, talvez, o elo que seu pai usou para esconder a verdade sobre sua origem. Não, isso não pode ser. Se ele é filho do irmão do conselheiro, e eu? Eu também, então eu... Sim, Helena. Talvez você não seja filha do conselheiro. Talvez seja filha do irmão dele. O conselheiro pode ter mentido para proteger o nome da família. Então, eu sou filha de um erro, de um abandono e de toda essa vida, toda essa dor. Foi apenas o preço de um silêncio? Capítulo 10. Helena subiu as escadas como quem corre do próprio destino. Em sua mente, tudo girava. O passado, a verdade, o nome. Estácio. E Salvo. O mundo desmoronava sob seus pés. Estácio, se soubesse o que eu sei agora, se soubesse quem sou, não me olharia nunca mais com amor, mas com horror. E eu só queria ser digna de amar e de ser amada. Helena, abra, por tudo que houver de verdade entre nós, abra. Não! Vá embora, Estácio! Você não merece carregar o peso do meu nome, do meu sangue, da mentira que é a minha vida. E assim, Helena caiu. Não no chão, mas dentro de si. Num abismo que só ela conhecia. E do outro lado da noite, o amor que nascia começava a morrer. Capítulo 11. Sozinha no quarto, de olhos vermelhos e mãos trêmulas, Helena procurava algo que talvez jamais devesse ter voltado a tocar. A carta. Aquela carta. A última que o conselheiro escrevera antes de sua morte. A carta que ela havia prometido destruir, mas guardara como se o passado estivesse todo dobrado dentro de um envelope amarelo. Minha filha, ou melhor, minha rendição. Se um dia souberes quem verdadeiramente és, não te revoltes contra mim. Não fui teu pai, mas fui o único que ousou te amar como tal. Perdoa-me, não por te mentir, mas por tentar te salvar. Como posso te perdoar, pai? Se ao tentar me salvar, jogaste-me num mar de sombras, se criastes uma mentira tão bela, que agora me mata por dentro. Helena, eu sei que você está aí. Me escute, só um minuto. Já sei o bastante, Sálvio. Já descobri o que meu sangue carrega. Agora, resta saber se você é cúmplice ou vítima como eu. Sou apenas o que sobrou de uma história vergonhosa. E você é a única pessoa que ainda me olha com algo que não seja nojo. Capítulo 12. Na sala de visitas, o entardecer pintava as paredes com ouro. Trêmulo, Estácio observava Helena como quem observa um milagre impossível, bela, triste e infinitamente distante. Ele se aproximou com os olhos marejados e pela primeira vez ousou falar o que o coração gritava em silêncio. Helena, eu te amo, não como irmão, não como amigo, não como tutor, mas como homem, que sente sua alma ligada à sua, mesmo sem saber se isso é justo, certo ou permitido. Não, não diga isso, Estácio. Não agora. Não depois do que sei. Depois do que sou. Diga-me então, quem é você, Helena? Por acaso meu amor depende do teu sobrenome? Da tua origem? Do teu passado? O que você carrega no mudo que vejo nos teus olhos? Ah, Estácio, se ao menos soubesses que talvez sejamos primos, que talvez meu pai e o teu foram os mesmos homens em tempos diferentes, então talvez esse beijo, que quase vem, seria um crime imperdoável.
Capítulo 13. Meu Deus. Estácio, tomado de ciúmes e inquietações, decide seguir Helena em segredo e vê o que jamais imaginaria ver. Sálvio, saindo de um beco sombrio e indo em direção à casa onde Helena fazia suas visitas noturnas. Então é por isso que me evita, Helena? É por ele, um homem que se esconde como ratos nas sombras? Você não entende nada, Estácio. Eu não sou um rival. Eu sou parte dessa história, mais do que você imagina. Cale-se! Um homem que se esconde não merece nem direito de se explicar. Parem, pelo amor de Deus! Vocês não estão lutando pelas migalhas de um passado podre. Nenhum de nós tem culpa, mas todos estamos presos a essa mentira. E ali, entre o sangue derramado e as palavras vomitadas em fúria, Helena compreendeu. A verdade, uma vez exposta, destrói mais do que cura. Capítulo 14. Enquanto o caos consumia os jovens da casa, a velha Maria, ama de leite e confidente de Helena, observava tudo em silêncio. Seus olhos, embora cansados, viam mais do que deixavam transparecer. Ah, minha menina, tão pura, tão sofrida, criada como flor em jardim de espinhos. Se soubessem o que vi, o que ouvi, nas noites em que o conselheiro chorava, talvez a perdoassem, ou talvez a matassem de vergonha. A verdade ainda dorme aqui, dentro dessas cartas, dentro desse relicário, e um dia vai acordar. Capítulo 15. Helena, envolta em um véu e dor, caminhava até o túmulo do conselheiro. Diante da cruz, suas palavras ecoam, não para os mortos, mas para si mesmo. Se o amor que carrega é crime, então que seja punido com esquecimento. Se a verdade que me torna indigna, então que eu a leve como cruz até meu último suspiro. Mas nunca, nunca mais deixarei que os outros paguem pelo peso que é meu. Pai, se ainda há alguma parte tua que me escuta, então me dá forças para fazer o que precisa ser feito. Eu partirei. Capítulo 16. A decisão estava tomada. Helena deixaria a casa, não como quem foge, mas como quem escolhe a solidão, para proteger os outros da tempestade que traz no coração. Uma flor que se exila, para não ferir com seus espinhos. Se eu ficasse, só haveria mais dor. Estácio viveria dividido entre o amor e a repulsa. E Sálvio, Sálvio, ele nunca se libertaria da sombra de sua origem. Parto para não esquecer, mas para calar o grito que insiste em nascer. Helena, não vá. Eu prometo não pedir teu amor nem tua presença, mas ao menos não me tire o direito de te ver ao longe, com quem olha a lua e sabe que jamais a tocará. Adeus, Sálvio. Irei te guardar, não no presente, mas num canto doce da memória que não ousa ser tocado. Capítulo 17. Sem Helena, Estácio torna-se sombra de si mesmo. A casa, antes viva, agora parecia um túmulo sem flores. Vagava pelos corredores como quem busca um eco, um cheiro, uma lembrança, qualquer coisa que a trouxesse de volta.
Ela partiu e levou com ela o que havia de mais puro em mim. De que me vale agora a honra, o nome, as posses, se o coração pudesse em silêncio? Por que não fui atrás? Por que permitiu que uma convenção suja, uma verdade estúpida, me afastasse da única mulher que me fez desejar ser melhor? Mas era tarde, muito tarde, e a solidão não perdoa os que hesitam. Capítulo 18. Salve, consumido pelo amor não vivido e pelo peso de sua origem, vai até Maria, a única que talvez conheça a verdade completa, e exige, com a alma em brasas, a verdade. Diga-me, Maria, diga-me de uma vez, eu sou irmão de Helena, primo, um estranho, um bastardo jogado nesse teatro de máscaras? Tu és o que o destino fez de ti, menino. Mas se queres palavras, então escute. Tua mãe e a dela foram ligadas por um homem só. Um homem que amou 2 mulheres e mentiu para salvar a própria honra. Então, é isso. Estamos todos ligados num laço de sangue e culpa. E eu amei mesmo assim. E ela te amou, mesmo sem saber se podia. Não há pecado maior do que aquele que o mundo inventa para castigar o amor. Capítulo 19. Helena, já distante, escreve a Estácio a última carta. Uma confissão, uma despedida definitiva. Mas antes que a carta chegue ao seu destino, o destino se adianta. Estácio, ao ler a primeira linha, já não estava mais entre os vivos. Um acidente, ou talvez o cansaço de viver, pôs um fim em sua história, um ponto final cruel e inesperado. Se ainda houver uma partícula de ternura em teu coração, Estácio, saiba que tudo o que fiz foi para proteger-nos. Se eu pudesse recomeçar, escolheria ser apenas sua irmã, tua amiga, tua sombra, mas nunca tua ruína. Capítulo 20. Ao saber da morte de Estácio, Helena retorna, não por amor, não por saudade, mas por dever. A casa, agora mergulhada em luto, abre suas portas para o espectro do que poderia ter sido. Volto, não como filha, nem como prometida. Volto como sobrevivente, porque há histórias que só terminam quando se fecha a última porta. E eu preciso fechá-la com minhas próprias mãos. Se você voltou, então talvez ainda haja salvação. Não, Sálvio, não há salvação, mas há perdão, e talvez isso nos baste. Capítulo 21. O lar, que antes pulsava com as vozes do afeto, agora ressoava apenas o silêncio dos que já não sabem mais o que sentir. Helena caminhava pelos corredores, como uma viúva de si mesma, enquanto Sálvio, à meia luz, observava sua presença, como se ela fosse um fantasma. Tua sombra voltou antes do teu corpo, Helena. Já a senti dias antes de tua chegada, como um frio subindo pela espinha. Um pressentimento que os mortos, mesmo os ausentes, ainda vivem em nós. Eu não morri, Sálvio, mas deixei de viver no instante que Estácio se foi. Ele era o laço que ainda me prendia ao mundo, e agora nada mais me segura. E eu não sou nada, não sou sequer um sopro de vida no teu deserto, nem uma lembrança quente em meio à noite gelada. Tu és.
tudo aquilo que eu quis e tudo aquilo que eu nunca poderei ter. Capítulo 22. Entre os pertences do falecido conselheiro, Helena encontrara uma carta nunca enviada, uma confissão escrita à tinta, mas gravada com sangue. A origem de Salvio, o segredo que atormenta a casa, tudo que está ali. A Maria, confiei aquilo que meu nome jamais poderia suportar. Salvio é meu filho, sim, mas fruto de um erro, de um deslize, de uma noite coberta de arrependimento. Reconhecê-lo seria destruir tudo que construí, por isso o entreguei ao silêncio. Deus, era verdade! E todos nós somos marionetes na peça maldita escrita pela vergonha dos nossos pais. Então agora sabes, e agora compreendes, que nunca estivemos livres, Helena. Sempre fomos prisioneiros de um passado que não escolhemos. Ainda assim, mesmo com tudo isso, ainda há em mim algo que te ama. Capítulo 23. De lágrimas e revelações, Helena e Salvio se encontram frente a frente no oratório da casa. O altar, que um dia abrigou as preces de uma família destruída, agora testemunha algo profano ou divino. Mais dos restos, Helena. Não há futuro, não há passado, não há nome que possa ser limpo, nem sangue que possa ser purificado. Só há este instante. Então que ele seja nosso e que dure a eternidade de um suspiro. Foi um beijo que queimou séculos de regras, tradições e heranças. Um beijo que selou o destino de dois seres que ousaram amar no abismo. Decidiram partir, não como fugitivos, mas como libertos. Porém, ao final da noite, algo os prende, algo os chama de volta. O passado, talvez. A honra ou apenas a covardia. Não consigo, Salvio. Não consigo abandonar esse túmulo, essa casa, essa culpa. É como se a alma do meu irmão ainda me chamasse para ficar. Como se me dissesse, não fuja do que és. Então ficaremos, mas não como os que se rendem, e sim como os que enfrentam. Se for preciso, queimaremos essas paredes, mas viveremos, Helena. Viveremos com quem desafia o mundo com um sussurro. Capítulo 25. Eles tentaram queimar o passado, destruir os rastros de uma história manchada de culpa e silêncio. Mas o fogo, esse juiz impiedoso, não distingue o pecado de saudade. A casa começou a arder, como se seus próprios fantasmas a recusassem. Não era para ser assim. Eu só queria esquecer. Só queria um recomeço. Saia daí, a casa pode ruir, não deixe levá-la também. Helena hesita, olha ao redor e vê retratos, cartas, sombras. Estácio, o pai, a verdade. Tudo queimado, tudo virando cinza. Eles morreram com vergonha e eu viverei com ela. Capítulo 26. Dias depois do incêndio, Helena e Salvio foram vistos pela última vez na igreja, onde tantas promessas haviam sido feitas. Procuravam perdão, ou apenas um último refúgio.
A alma busca a Deus, mas quando a alma se divide entre o amor terreno e o céu, quem será seu juiz? Se amar Helena é pecado, que eu arda por toda a eternidade, mas que ao menos eu tenha amado com todo o meu ser. Se o perdão não nos for dado, que nos reste ao menos o silêncio e o esquecimento. Capítulo 27. Numa noite de céu fechado, Helena escreve sua última carta, um testamento da alma, uma confissão que talvez jamais seria lida. Se alguém um dia perguntar por mim, diga que fui uma mulher que amou, que foi amada, que errou, que tentou ser justa e falhou, mas que nunca, jamais deixou de desejar a luz. E a ti, Sálvio, guardo teu nome junto ao meu último suspiro. A carta nunca foi enviada, ficou no altar, esquecida, como tudo ou mais. Capítulo 28. Anos se passaram, a casa, reconstruída, agora abriga apenas o rumor das lendas. Alguns dizem que Helena partiu para o longe e jamais retornou. Outros juram ter visto Sálvio vagando por entre as ruínas, ainda chamando seu nome ao vento. Eles se amavam sim, como poucos ousam amar, mas o mundo é cruel com os que queimam intensamente, e o que é demais acaba virando cinza. E lá, no fundo do jardim, duas flores crescem lado a lado, teimosas e entrelaçadas, uma branca e outra vermelha, como se Helena e Sálvio, enfim, tivessem encontrado a paz, não nos braços um do outro, mas na eternidade dos que desafiaram o destino.